Bom dia, queridos do Senhor. Hoje nós queremos falar sobre a verdade da vida com Deus. O homem perdeu esta bênção porque herdou o pecado. E depois de herdar o pecado, a semente do pecado, ele nasceu em pecado, ele passou a cometer o pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, consequentemente, à medida que ele desobedece a Deus, pecado é desobediência a Deus, pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu, é que é para viver para a glória dele. Então, após ele pecar, ele se separou inteiramente de Deus. Por isso, o texto que nós queremos ler hoje diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, fala que Deus, o Pai, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O entendimento de morte aqui não é o extermínio. Nós temos pelo menos 3 verdades a respeito da morte. Nós temos a morte física, biológica. Todos nós um dia iremos passar por isso, iremos morrer e nunca estamos preparados para partir para a eternidade. A gente não vai se acostumar com isso. Quando eu digo estar preparado, não nos acostumamos. Que um dia iremos morrer. Nós não ficaremos, biologicamente falando, totalmente ileso da morte. Tem também a morte espiritual, que é a separação de Deus. Saibam que a fonte vital do homem, quando eu digo homem, quero falar da humanidade, homens e mulheres que existem na face da terra, a sua fonte vital é exatamente o Senhor Deus. E sem Deus não há possibilidade de ter vida real, verdadeira, vida que vale a pena ser vivida. Muita gente está afastado de Deus, está vivendo por si mesmo e acha que, na verdade, ele pode. Tudo que acontece no mundo, a nossa vida, o estar de pé, levantar pela manhã, ir para o trabalho, praticar o lazer que você tem que praticar, viver com a família, tudo isso é graça e misericórdia de Deus. A graça comum ajuda-nos a isso. Todos os homens podem usufruir desse tipo de vida. Mas o texto está falando de uma vida que ela é criada, ela é verdade, através da presença de Deus no coração do homem pecador. Então, para que Deus pudesse fazer isto, foi preciso que Ele, em Jesus Cristo, nos concedesse a vida. Então, todos aqueles que nasceram de Adão, a descendência de Adão, herdaram a morte. E o texto está falando da morte física, não está falando da morte física, está falando da morte espiritual, mas muito mais, essa morte espiritual vai gerar morte eterna, ou seja, separação eterna de Deus. Então, quando o texto nos diz, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, é porque em Cristo Jesus o perdão aconteceu e voltamos à comunhão com Deus e esta comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Daí em diante, a nossa vida é Deus, a nossa vida é Cristo Jesus, que está em nós e que se assenta no trono da nossa vida. Então, se você não quer herdar a morte eterna, é preciso
se encontrar com Jesus. O texto diz aqui, é o capítulo 2 de Efésios, foi o texto que eu li, diz ele nos deu vida, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados. Vejo que o que a palavra de Deus, é claro, o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, nos diz. Versículo 4 e 5, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, por causa da misericórdia do Senhor, do seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, mas esta vida está na pessoa de Jesus Cristo. É preciso crer em Jesus Cristo, é preciso seguir a Jesus Cristo, é preciso entregar a sua vida inteiramente a Cristo, para que você tenha a vida que vale a pena ser vivida, que é a vida de Deus em nós. Então, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, pela tua bênção sobre nós. Toma em tuas mãos as nossas vidas e nos abençoa para que entendamos a realidade, ó Deus da vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus.